Bom dia, irmãos. Mais uma vez também, feliz Dia das Mães. Para todas as mamães dessa manhã, Deus abençoe vocês. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, versículo 21. Mateus, capítulo 15, versículo 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu a palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos? A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Pai, obrigado pela tua palavra é poderosa, a tua palavra é alimento para as nossas almas. Que o Senhor continue a falar conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o texto que eu escolhi fala sobre a mulher cananeia. E nós estamos no mês da família. Estamos também com o tema Rompendo com a Falta de Conhecimento. E hoje também é Dia das Mães. Então eu tentei, de alguma forma, unir todos os três temas numa mensagem, né? E Deus ministrou ao coração do nosso pastor sobre rompendo com a falta de conhecimento. Quando falamos de conhecimento, existem algumas áreas mais conhecidas, né, para todos nós. Existe o conhecimento empírico, que é aquele conhecimento que vem através das experiências do dia a dia, ou também chamado de conhecimento popular, né? Todos acabam tendo experiência com esse conhecimento, né? De repente, um chá que a sua avó fazia, né? E aí sua mãe também fazia. De repente, um pescador, né? Um homem que trabalha com pesca, ele tem aquela experiência de pesca que pode passar para o seu filho. Então, esse é um conhecimento empírico ou conhecimento popular, vem do dia a dia, da realidade, da nossa realidade. Temos também o conhecimento teológico, que é o que nos envolve, né? O conhecimento teológico, ele não precisa e não depende de comprovação científica, é pela fé, né? O justo vive pela fé. Temos também o conhecimento filosófico, né? Da filosofia, que é um conhecimento que busca a reflexão, a crítica, os questionamentos sobre o mundo, sobre as coisas, né? Temos aí Sócrates e Platão, dois filósofos muito importantes para a filosofia. Temos também o conhecimento científico, que ele surge através da dúvida, né? Porque o conhecimento científico precisa de provas para poder a pessoa acreditar, né? Temos muitos cientistas que criaram muitas leis que hoje nós estudamos, que foram através de experimentos para comprovar essas teorias, né? Para dizer, é concreto, né? Por exemplo, Isaac Newton. Isaac Newton, ele foi um exemplo disso. Ele foi vamos dizer assim, um físico, né? Que ele, ao ver a maçã caindo sobre a terra, e ali ele disse que a massa da maçã foi atraída pela massa da terra, né? E com isso ele estudou e comprovou ali o que? A teoria ou
a lei, né? Dizendo a lei da gravidade. Então, são uns tipos de conhecimentos que envolvem o homem, né? Mas o que é conhecimento em si, a palavra conhecimento? A palavra conhecimento, o seu significado em números que possui, mas o que chama a minha atenção é que conhecimento significa a compreensão de algo. E também significa o acúmulo de informações adquirido pela experiência. Se eu pudesse, na minha opinião, mudar o tema e botar alguma palavra que seja sinônima ali, podia colocar rompendo com a falta de compreensão ou rompendo com a falta de experiência. E quando eu olho para essa mulher cananeia que vai até Jesus para pedir a libertação e a cura da sua filha, eu vejo uma mulher, uma mãe que compreendeu. Eu vejo uma mãe que viveu uma experiência e com isso ela teve uma revelação. Ela viveu esse conhecimento em Jesus Cristo. O texto diz para nós, irmãos, que Jesus, ele foi para a região de Tiro e Sidom, que era a região que essa mulher morava, a região dos cananeus. Era uma região que judeus não iam, não entravam, não pisavam. Mas vocês sabem muito bem disso, como eu também sei, que Jesus fez isso inúmeras vezes. A Bíblia diz, lá em João 4, que Jesus passou por Samaria e encontrou a mulher samaritana. Samaritanos não se davam com os judeus. Samaritanos eram considerados impuros para o judeu. Sabemos também que Jesus ele foi para a região de Gadara, onde encontrou ali o demoniado. Sabemos que ali também eles eram considerados gentios, que não conservavam os costumes judaicos. E agora Jesus foi para Tiro e Sidom, irmãos. É porque Jesus ele quer trazer para os discípulos conhecimento, experiência. Porque a experiência vem quando saímos da zona de conforto. Longe da zona de conforto tem oportunidades espirituais. Então, quando saímos da zona de conforto e vivemos as oportunidades espirituais, nós obteremos experiência e logo também conhecimento. É o que Jesus queria fazer com os discípulos. Vocês estão muito bem aí na Galileia, né? Estão aí na região que vocês conhecem, no mar que vocês, né, conhecem, as cidades. Mas eu quero que vocês saiam dessa zona de conforto para que tenham um conhecimento real. Para conhecermos a Deus, irmãos, precisamos sair da teoria espiritual e partir para as experiências espirituais. Essa mulher, essa mãe fez isso. Ela saiu, sim, de uma zona de conforto, de uma situação, para viver uma experiência, para obter conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E é o que Deus tem falado comigo. Nós vivemos um momento muito bom na nossa igreja. Deus tem falado, Deus tem ministrado. Aqui é muito bom, ar-condicionado, né? Os louvores são maravilhosos, a mensagem, domingo à noite, então, nem se fala. Deus tem nos abençoado muito. Mas precisamos sair com esse poder, com essa glória, e incendiar o mundo. Incendiar Rio das Ostras. Incendiar a nossa casa. Jesus, o seu ministério era sair, entrar. Sair, entrar. Jesus estava em movimento, irmãos. A igreja precisa se movimentar. Jesus fez isso. É o ministério dele. Movimento, indo até as cidades, indo até os ambientes, transformando, mudando, libertando, amando, perdoando e curando.
É um convite para nós. Conhecimento tem a ver com experiência. E para termos experiência, temos que sair da zona de conforto. Porque senão viveremos sempre as mesmas coisas. Precisamos sair. Tivemos agora um evangelismo na última sexta-feira, foi maravilhoso, sabe? O pastor Denilson ministrou louvor, os irmãos ali trouxeram a palavra. Nós precisamos incendiar a nossa cidade. Estamos no centro de Rio das Ostras, no centro da nossa cidade, com uma rica oportunidade de proclamar e profetizar. O pastor Giovanni falou aqui sobre isso. Haverá momentos que não teremos esta oportunidade. Nós assistimos um vídeo na EBD, com o diácono antes, sobre isso. Foi comentado aqui também sobre isso. Da missionária que chegou no Brasil e viu a liberdade e queria falar para todo mundo de Jesus. Qualquer pessoa que encontrava, ela queria falar do amor de Jesus, porque ela não tinha essa liberdade. E nós temos. Mas se continuarmos em torno da Galileia, continuaremos no conforto. Mas precisamos nos movimentar para termos o conhecimento, conhecermos mais a Deus. E aí a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele entra na cidade. E ali havia quem? Uma mulher cananeia. Versículo 22 vai dizer isso. Havia ali uma mulher cananeia. Se você for lá em Marcos, capítulo 7, versículo 26, se eu não me engano, é a referência. Deixa eu olhar aqui. Marcos 7, 24 a 30. Marcos, quando se dirige a esta mulher, ele chama ela de grega ou estrangeira. Mas Mateus chama de cananeia. É para entendermos a visão que os judeus tinham dessa mulher. O termo cananeia é antigo demais. Mas quem eram os cananeus? Eram os inimigos do povo de Israel. Quando o povo estava ali conquistando Canaã, a terra, havia ali os cananeus que estavam tentando impedir. É um termo para dizer que essa mulher é inimiga dos judeus. Essa mulher não pertencia à família judaica. É para entendermos como essa mulher foi forte. O que ela venceu, o que ela, sabe, superou quando ela foi até Jesus. Então ele diz, mulher cananeia. E ainda por cima era mulher. Na cultura greco-romana, nós sabemos que a mulher ela não tinha privilégios. Por ser mulher já era complicado. A cananeia, considerada inimiga do povo judeu, mais complicado ainda. E outra coisa, essa mulher não tinha marido, irmãos. Porque toda vez em que a Bíblia narrar uma mulher sozinha, pedindo ajuda ou fazendo algo, é porque ela não tem marido, porque isso não é comum na cultura. O correto é o marido ir pedir ajuda. A mulher do fluxo de sangue, ela não tinha marido, ela estava sozinha. E também a sua situação financeira era complicada, porque o marido era o sustento do seu lar. Ainda hoje, muitas mulheres vivem essa realidade, né? Mães que criam os filhos sozinhos. Mães que sustentam, que correm atrás. Mães que Deus usa, que Deus fortalece. A viúva é um exemplo da situação financeira. Ela foi a que deu a menor oferta. Porque para uma viúva sem marido, a sua condição financeira não era como de uma mulher casada. Então essa mulher enfrentou muitas barreiras. Por ser mulher, por não ter marido e por ser cananeia. Mas ela não estava preocupada com isso, irmãos. Havia uma convicção no seu coração. Havia uma certeza, havia um desespero. Ela queria libertar e curar a sua filha. Havia nela também, irmãos, um conhecimento sobre Jesus, que lhe deu forças para perseverar, para querer encontrar Jesus.
E é isso que te move, mãe. Você, mãe. Você, mulher. É isso que te move. É porque você sabe quem é Jesus. É porque você conhece Jesus. Por mais você que está aqui, que não tem marido, ou que está sozinha, ou que você é aquela mulher que cuida dos seus filhos, sem apoio de ninguém. Ei, continue perseverando. Continue buscando. Porque Jesus ama as mulheres. E é por isso que ele faz questão de dar honra e lugar para as mulheres no seu ministério. Para dizer para aquela sociedade egoísta, preconceituosa, que ele quer e ama e usa as mulheres. Então você, mãe, você é mulher, você é preciosa para Jesus. Irmãos, o texto diz que, no versículo 22, coloca para mim, por favor. Mateus 15, 22. Eu vou ler aqui por enquanto. Desculpa, vamos ler isso, 22. Eis que uma mulher cananeia tinha vindo daqueles lados e clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Aqui ela apresenta a sua dificuldade, a sua preocupação, que é a sua filha. Uma mãe não quer ver seus filhos sofrendo, né? Jamais. Quer conhecer a fúria de uma mãe, mexe com seus filhos. Nós sabemos disso. Ela é capaz de fazer tudo para defender seus filhos. E essa mulher estava fazendo isso, irmãos. A força que ela tinha era de uma mãe. E a força que fez a continuar era do conhecimento que ela teve. Olha a sua declaração. Jesus, filho de Davi. Você já ouviu isso antes? Eu já ouvi. O cego de Jericó, lá em Marcos 10, 46. O cego de Jericó, quando ouviu que Jesus iria passar por aquele lugar, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas também lá em Mateus 9, 27, fala de dois cegos também, que clamaram: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas por que esse clamor? Como uma mulher do outro lado, uma mulher cananeia, faz uma declaração tão forte. É porque essa mulher, irmãos, ela teve a capacidade de reconhecer o que judeus não reconheceram. A sua fome, a sua sede, a sua fé, a sua convicção de quem era Jesus para ela era tão forte que ela foi capaz de fazer o que fariseus e mestres não fizeram. Reconhecer o rei, aquele que vinha da descendência de Davi, como diz lá em Isaías 9. Coloca para mim, por favor, Isaías 9, versículo 6 e versículo 7. Isaías 9, versículo 6 e versículo 7. Deixa eu não abrir aqui. Foi. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Versículo 7. E ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Ou seja, o reino eterno, não terreno, será estabelecido por ele, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Essa mulher reconheceu que ele era aquele que viria estabelecer o reino eterno. O cego de Jericó, quando ele clamou, ele estava dizendo: ó rei eterno,
Os 2 cegos, quando viu Jesus, estavam dizendo: ó, Rei eterno! Lembra que conhecimento tem a ver com compreensão? Eu posso entender, mas compreender é diferente. Eu posso pedir para o pastor Marcelo correr lá atrás e dar um abraço no diácono Álvaro. Você entendeu, pastor? Entendi. Ele vai lá e faz como eu expliquei. Agora, se ele compreender, ele vai saber que o que o diácono Álvaro mais queria hoje era um abraço. Então, compreender é entender o objetivo geral. Então, a sua corrida, o seu abraço será intenso, mais forte, mais caloroso. Muitos... Oi? Pode falar. Com propósito. Obrigado. Quando tem mestres aqui sentados, a gente só pergunta aos universitários, né? Para complementar. Então, entender, muitos até entendiam os milagres, os movimentos, mas compreender eram poucos. Porque entendiam o objetivo geral, porque ele estava ali, que era o Messias que veio para estabelecer o seu reino. A mulher cananeia, sem marido, desprezada, ela compreendeu. Porque ela ouviu a palavra. Ela buscou a experiência com Jesus. E essa é a declaração que tem que sair dos nossos lábios. Quando você declara Jesus, filho de Davi, você está declarando Jesus, rei dos reis. Jesus, o teu reino é eterno. Ou seja, em você está todo o domínio, todo o poder. O Senhor pode todas as coisas. Nada é impossível para ti. É o que ela declarou. E eu, na minha compreensão, entendo que isso entrou no coração dele. Ele ficou admirado. Sim, claro. Ela estava adorando ao Rei Eterno. No versículo 23, irmãos, os discípulos dizem para que Jesus não desse atenção para ela. Mateus 15, 23. Jesus, porém, não lhe respondeu, porque ela clamou, né? Ele não respondeu. Olha só, ele não respondeu. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora. Olha só. Eles não estavam conectados. Mande embora, essa mulher não tem direito. Essa mulher é cananeia. Essa mulher é inimiga. Essa mulher, ela adora outros deuses. Havia naquela região a influência grega, né? Manda ela embora. Não foi o que o cego Jericó também ouviu? Olha aqui, né? Vai embora, o mestre não vai te ouvir. Nessa caminhada, irmãos, o desprezo, ele vai chegar. De repente, nessa manhã, eu estou falando com pessoas que passaram por desprezo nessa caminhada. Desprezo da família, de amigos, não sei. Mas quem já foi desprezado sabe que não é bom. É uma experiência horrível. Mas sabe o que Deus falou no meu coração? Que a convicção daquela mulher bloqueou toda a palavra de desprezo lançada no coração dela. A convicção de quem é Jesus e de tudo que Ele pode fazer bloqueia toda a palavra de desprezo lançada sobre nós. Ela sabia quem era Jesus. Era o rei. Então, quando você sabe quem é Jesus, as lanças, as palavras que vêm, elas não podem te parar. Porque havia a convicção dela, ele era o Messias. Não pare. Ei, mãe, mulher, não pare. Olhe para Jesus. Você sabe quem ele é? Jesus, filho de Davi. Nenhuma palavra lançada contra você
nenhum trauma do passado lançado contra a sua vida vai te parar. Porque aquela mulher não estava preocupada se Jesus não ia curar a filha dela. Ela estava tão convicta de quem ele era, que ela não estava preocupada com os resultados. Mas ela queria somente adorar Jesus. Adore Jesus. Adore Jesus. Adore. Porque Ele tem poder. Porque Ele é o Rei. O cego foi rejeitado. Jesus foi também rejeitado, irmãos. Foi desprezado também. Ele entendia muito bem isso. É por isso que Jesus é o maior psicólogo do universo. Porque Ele entende você. Ele nos entende. Se você foi desprezado, se você está sendo desprezado, Ele te entende. Porque Ele também foi desprezado no seu ministério. Mas Ele tinha um foco. Ele tinha uma missão. Ele conhecia o seu Pai. Por mais que era difícil, por mais que doía, Ele permaneceu. Ele continuou no chamado que o Pai tinha para Ele. A rejeição de Jesus tinha propósito. Ei, não estou dizendo que você tem que ser rejeitado, mas até na sua rejeição, Deus tem um propósito. Até nesse momento de desprezo, Deus tem um propósito. José foi desprezado pelos seus irmãos, lançado no poço, vendido como escravo, acusado injustamente, lançado na prisão, mas tornou-se governador e livrou a sua família e a descendência da morte. O teu desprezo, até nele Deus tem um propósito. Você vai entender lá na frente, mas não pare. Vire para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: não pare. Não pare. Irmãos, nós seremos rejeitados. A igreja está sendo rejeitada. Rejeitada pela política, pelas lideranças, pela sociedade. Nós seremos perseguidos. Mas não podemos parar. Porque nós compreendemos o objetivo geral. Por que estamos aqui? Por que continuamos? Porque obedecemos, porque buscamos a Deus. Então a igreja também será desprezada, está sendo desprezada. Mas eu tenho uma notícia para você muito legal. Jesus não despreza você. Jesus não te rejeita. Como diz lá em João 6,37, todo aquele que o Pai me der a mim, eu jamais rejeitarei. Ele não te rejeita, pelo contrário, Ele te ama, Ele te abraça, Ele cuida de você, Ele te cura, Ele te consola, Ele te conforta, Ele te capacita, Ele te levanta, Ele te envia. Aleluia! Aleluia! O versículo 25, irmãos, diz: ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. Mesmo sendo desprezada, ela continuou a adorar. Ela adorou. A adoração em hebraico significa prostrar. Sabe, essa adoração dessa mulher me fez pensar um pouco. A gente imagina sempre louvor, né? A gente está prostrado e cantando e orando. Isso também é adoração, é. Mas, na minha opinião, essa mulher entendeu, compreendeu algo. Devemos fazer uma adoração racional. Ou seja, quem é Deus? Quem eu sou? Deus é o Criador e eu sou a criatura. Quando eu tenho essa consciência, a minha adoração será perfeita em espírito e em verdade, como diz Jesus falou, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É quando eu tenho essa racionalidade.
na minha adoração. Quem eu sou? Quem é Deus? Ele é Criador. Irmãos, por que nós existimos? Para adorar a Deus. E é por isso que Jó, mesmo perdendo tudo, o que ele fez? Adorou. Essa mulher estava adorando, mesmo sendo desprezada. Porque, na minha opinião, quando as pessoas alcançam esse conhecimento, elas voltam lá em Gênesis. Voltam ao status de criatura, entendendo a visão de Deus para a humanidade, que não depende das coisas naturais, não depende do mundo natural. A criação no Éden era perfeita, a criação no Éden era pura, dependia somente do Criador, Ele era o provedor, Ele era a ligação direta. Então, quando alguém adora quando não tem, quando alguém adora quando perde tudo, é porque ela volta a um status natural de criatura eterna que o Senhor criou, entendendo que Ele é tudo que ela precisa, ou que nós precisamos. Por isso que Jó adorou perdendo os filhos, e ela adorou sendo desprezada, e talvez podendo não receber o milagre, porque ela estava diante do Criador. Olha que lindo, olha que tremendo. Mestres não viram isso, mas pessoas simples, como um cego, como uma mulher estrangeira, porque não depende de status, não depende de títulos, depende de compreensão e reconhecimento. Adore. O que você está buscando? Você, meu irmão, você mãe, você mulher, você igreja. O que você perdeu? O que Deus ainda não te deu? Mas quando você adora a Deus, é por isso que a gente vem para a igreja. Às vezes eu venho, irmãos, cansado, preocupado. É por isso que nós adoramos a Deus, mesmo quando não tem. É por isso que muitos não entendem. Eu já ouvi isso. Você está na igreja, mas está com lutas, continua indo para a igreja, continua orando, continua lendo a Bíblia, continua participando dos trabalhos. Como é que pode isso? Nada mudou na sua vida, o problema continua aumentando. É porque a adoração tem a ver com isso, é o reconhecimento. Eu sou criatura, Ele é o Criador. Ele é tudo que eu preciso. Então o que acontece no externo não vai me influenciar, porque Ele é suficiente. Ele é suficiente. Aquela mulher foi buscar um milagre para sua filha e encontrou uma identidade. Aquela mulher foi buscar um milagre para sua filha e viveu uma experiência de fé. Eu não sei o que você veio buscar nessa manhã, mas o Senhor te trouxe aqui para viver uma experiência de fé, para que você possa conhecê-lo mais. Irmãos, Jó adorou, o homem adora, os céus adoram. Lá em Apocalipse 4, 10 vai dizer sobre os anciões que estão adorando. Irmãos, a terra adora, porque lá em Salmo 148 fala sobre a criação que adora a Deus. Porque para isso que nós existimos, para adorar a Deus. E ser um adorador é entender quem você é e quem Ele é. É algo racional. Ela entendeu isso, ela adorou ao Senhor. Então, continue adorando. Mas pastor, saí de casa, a minha geladeira está vazia. Continue adorando. Mas pastor, eu nem sei como vou pagar o aluguel no próximo mês. Continue adorando. Mas pastor, a enfermidade chegou na minha casa. Continue adorando. Porque Ele é o Rei, Ele é o Criador, Ele criou todas as coisas. Jesus disse para a mulher samaritana:
os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele estava dizendo, você precisa voltar à essência. Voltar à essência. A criatura perfeita. E eu sou o segundo Adão. Que posso trazer a eternidade para você. A eternidade chegou para a mulher cananeia, irmãos. Através da adoração, do reconhecimento. A eternidade entrou dentro dela, por isso que ela conseguiu impactar com sua fé. Você está entendendo? A eternidade está dentro de você. Não é algo pouco, não é pequeno. A eternidade está dentro de você. Então adore. E deixa que o restante, o rei vai fazer. Aleluia. Aleluia. E aquela mulher, no versículo 26, ela disse, ela deu uma resposta para Jesus. Ela disse assim, no versículo 26, melhor dizendo, a resposta de Jesus para aquela mulher, diante dessa adoração, ele disse, não é correto pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos? Ele está dizendo o seguinte, pela lógica cultural, né, você não tem direito a essa parte agora, não é o tempo de vocês, porque eu vim primeiro aqui para os filhos, os judeus. Pela lógica cultural, você não tem direito, você não estava na agenda. Olha só, a mulher conseguiu mudar a agenda, assim, né? Parafraseando, irmãos, tá? Jesus é governo, tem um governo, mas ela mudou a agenda com a sua fé. Você pode mudar a agenda no céu. Aquilo que poderia acontecer lá na frente, pode acontecer agora. Pode acontecer hoje na sua casa, hoje em você, quando você adora, quando você compreende quem Ele é. Você pode fazer isso, irmãos. Ele falou pela lógica, porque o cachorro para o judeu, ele era realmente impuro para o judeu. É por isso que o gigante Golias falou para Davi, eu sou um cão. É por isso que Mefibosete falou, quem é um cão morto como eu? É por isso que lá em Apocalipse vai dizer que para entrar em Jerusalém fica de fora os cães. Porque para o judeu é impuro comer restos mortais. Então, Jesus falou o seguinte, ó mulher, você é a parte rejeitada, culturalmente falando. Porque os judeus são filhos, mas você é a parte, não é que ele está diminuindo a mulher, não, é algo cultural. A resposta foi cultural. Você é a parte rejeitada. Não é agora, você é rejeitada pela cultura e pelo povo judeu. Eles estão na frente. Eles estão na frente. Mas olha a resposta da mulher. Versículo 27. Diz assim, a mulher disse, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela também responde culturalmente, porque para eles o cachorro, como diz estudiosos, para esses não-judeus, para os cananeus, o cachorro convivia com eles e comia migalhas da mesa. Então, para a cultura cananeia, era comum um cachorro comer migalha. Para a cultura judaica, não era algo impuro. Então, ela responde, é verdade, é verdade. É verdade, Senhor. É verdade, Senhor. Pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. É verdade. Essa mulher disse para Jesus, não importa. A migalha, para mim, é poder. A migalha, para mim, é oportunidade. A migalha, para mim, é o que eu preciso. Se é migalha, se é pedaço, não importa. Eu quero o Senhor.
Eu quero aproveitar essa oportunidade, como os cachorrinhos aqui da cidade fazem. Que seja um pouco, que seja um toque, que seja um olhar, mas é no Senhor que está tudo que eu preciso. Aleluia! Eu não vou perder essa oportunidade. Como um cachorrinho espera uma migalha, porque está com fome, porque sabe que ali tem pão, ali tem alimento, ali tem vida. Eu quero essa migalha. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Jesus ficou impactado. Fica de pé. Jesus ficou impactado. Porque os fariseus tentavam pegar ele, né? Aquele que tiver pecado, atira a primeira pedra. Sempre tentando pegar Jesus, né? Quem é o meu próximo? Tentando pegar Jesus. Essa mulher conseguiu. Ela conseguiu impactar ele. As minhas palavras, eu sei que ele é supremo, mas deixou ele. Uau! Que fé, que fome, que desejo, que reconhecimento, que adoração! E aí Jesus respondeu para ela assim, eu encerro a mensagem. Versículo 28. Então Jesus exclamou, mulher, grande fé você tem, que seja feito como você quer. Olha só, não é como eu quero não, é como você quer. Como a vontade dela. A fé foi tão grande, que ele falou assim, ó, o que você quer vai acontecer. Pode pensar. Pode pedir. É o que você quer. Tem poder em você. O poder está em você. Você pode declarar. Você pode dizer. Vai acontecer. Como você quer. Como você quer? Não, eu quero assim. Eu quero meu filho firme. Minha filha envolvida. Não, eu quero a minha empresa, sabe, crescendo. Não, eu quero buscar mais, eu quero receber revelação, sabe? Não, eu quero meu marido convertido, eu quero meu marido firme na igreja, não, eu quero Rio das Ostras transformado, sabe? Como você quer? Como você quer? Eu não sei como é que você chegou aqui. Mãe, como você quer? A Bíblia diz, irmãos, naquele momento, ela não saiu dali. A filha dela foi curada. Você não precisa nem sair daqui. Como você quer? Porque nesse momento já está acontecendo. Já está acontecendo. Que experiência, que conhecimento essa mulher teve com Jesus. E é o que o Senhor fala conosco nessa manhã. Feche seus olhos. E adore. 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 Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Oh. Adora Ele, igreja! Aleluia! Oh, papai! Você é criatura! Ele é o Criador! Oh!
Adora Ele. Adora Ele. Independentemente do que você esteja passando. Eu sei que você entrou aqui abatido, preocupado, mas adore. Ele é o Criador. Ele é o Criador. Oh, oh papai. uma mãe que nos ensinou sobre adoração.
Essa palavra, irmãos, falou muito comigo. Deus falou: Leandro, adore. Você está nesse mundo para adorar, só para isso. Tendo ou não tendo, adore. O teu chamado é adorar. O teu chamado é adorar. É se prostrar. Deixa Ele te moldar como foi moldado o barro na criação. Adorar é voltar à consciência de criatura. Adorar é voltar à consciência de criatura. Deixa Ele te moldar e te levar, te conduzir. Deixa. Adore. 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 Amém. Tem uma mãe que está aqui hoje, que saiu de casa e falou assim: hoje não é um dia bom para mim. Eu vou até a igreja, mas eu não estou completa hoje. Porque eu queria passar esse domingo com a minha família, mas eu estou precisando de tanta coisa está faltando para mim. Esse dia não é um dia tão bom. Essa palavra para você, mulher. Adore com a sua família, porque Jesus é tudo o que você precisa. Tendo um almoço de gala ou não tendo, Ele é o prato principal do seu domingo. Adore. Adore. Apenas adore. Adore. Porque se eu estou aqui hoje, é porque a minha mãe lutou por mim. Uma mulher sozinha, sem o marido presente, educou 4 filhos numa favela. Cuidou dos filhos sozinha. Morou de favor. Foi humilhada, mas lutou pelos seus filhos. Tinha dia que não tínhamos que comer, mas ela estava lá. E hoje eu estou aqui, porque Jesus, Ele era o prato principal da nossa mesa. Adore. Adore. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pela essa manhã maravilhosa. Obrigado por esse domingo, Dia das Mães, família reunida. Mas tem muita gente que não tem a sua mãe hoje, mas tem o Senhor. A mãe não vai estar, mas o Senhor vai estar lá. Ah, vai estar. O abraço quem vai dar vai ser o Senhor. O Senhor vai sentar na mesa. Ah, vai. E vai alegrar esse domingo dessa família. Obrigado. Abençoe a todos. Te agradecemos. No nome de Jesus. Se você crê, diga amém. E aplauda o Senhor em nome de Jesus. Obrigado.